Olá, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez no Jesus e Eu podcast que você já conhece. E com muita alegria no coração, eu quero dizer para você que nos assiste agora que Jesus te ama, ok? Que bom, né? Quando a gente sabe que alguém nos ama. Ainda mais quando se trata de Jesus, que coisa linda, né? Então seja abençoado por este Jesus, seja abençoado você e a sua casa, o seu trabalho, e que você esteja agora cheio de saúde, no nome de Jesus. Nós estaremos batendo um papo, como de sempre aqui, mas antes eu quero que você veja os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natur, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, em Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus amigos. Hoje nós estaremos batendo um papo aqui com um camarada que eu gosto demais, que eu amo, no amor do Senhor Jesus. O nome dele é Raimundo Nobre. Seja bem-vindo ao podcast Jesus e Eu, Raimundo, meu amigão. Obrigado, pastor. A paz a todos. E estou muito feliz por estar aqui. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo? Todo o tempo ele é bom. Ele é bom. E as suas maravilhas, a sua fidelidade, o seu amor. Coisa tremenda a gente poder falar desse Deus, né? Com certeza. Ele tem cuidado de nós. Ainda aquele que não conhece esse Jesus também está sendo cuidado, né? Isso que é lindo, né? Isso que é lindo. E o lindo desse Jesus é que ele não faz acepção de pessoas. Nós também fomos alcançados. Glória a Deus. Mas aí, a correria do dia a dia? Muito corrido, muita correria, mas, como nós acabamos de ouvir aqui da palavra, Deus é bom em todo o tempo e Ele está aí para nos auxiliar em tudo que nós fazemos. Glória a Deus. O Raimundo é um amigo de longa data. E ele também faz parte do Ministério Família Feliz. Como é fazer parte de um ministério tão abençoado quanto este? Pastor, para mim é uma dádiva muito grande participar desse ministério, né? Nós estamos caminhando aí para 14 anos participando desse 14 ministério. anos. Junto com o pastor Wilson Ney e a irmã Josi, eu e a minha esposa. Somos fruto desse ministério, né? Eles já vinham trabalhando nesse ministério já há alguns anos. E por sermos frutos, eu posso dizer que assim nós fomos agraciados pelo convite deles em estar participando desse ministério. E hoje, já quase 14 anos trabalhando ali com eles, somos muito gratos em estar lá. O difícil que eu acho aí é amar o Wilson Ney e a Josi, né? É complicado. Eles são umas pessoas assim bem complicadas, Difícil, difíceis, né? assim de lidar. Né? O ruim de lidar com eles é os muitos abraços, muitos beijos que eles oferecem pra gente. Palavras de carinho, né? Palavras de carinho o tempo que todo. coisa, Isso aí incomoda um pouco às vezes. E outra coisa, como que pode, né? Ele ser chamado de fofucho, ela ser chamada de fofucha. É muita fofureza demais. É muita fofureza, né? A gente aproveita para mandar um abraço pro Wilson Ney, nosso amigão. Hoje mesmo me mandou uma mensagem. Deus abençoe. Mesmo na correria, ele sempre está lembrando. E prometeu uma costela aí, tá difícil de acontecer a costela, né? Ah, não, mas é só cobrar que acontece. É só. Mas, assim, como é para você ver, assim, de repente, do ministério, né? Falando de coisa séria agora, não que falar dos nossos amigos não seja coisa séria, mas como é, assim, para você que faz parte desse ministério já há 14 anos e de repente, você encontrar ali um casal que teve tantos problemas e talvez chegaram a ponto de pensar em se separar e depois você vê o casamento restaurado. Fala da alegria do teu coração,
e não apenas de fazer parte do ministério, mas poder ver a grandeza de Deus através desse ministério. Deve ser coisa assim fantástica, né? Pastor, eu posso dizer o seguinte, não é um sentimento de gratidão, é um sentimento muito acima disso. Eu vou usar o exemplo que o senhor acabou de dizer, de olhar para um casal que teve a iminência de separação e ver um casamento restaurado, olhando para o espelho. Olhando para o espelho, eu vejo, por exemplo, o meu relacionamento, o meu casamento. O meu casamento ele passou por uma fase difícil, né, no ano de 2009. Nós passamos por uma fase bem complicada e chegamos a quase essa iminência de separação, né? E hoje, olhando para aquele momento, olhando para aquele ano, olhando para tudo que aconteceu naqueles momentos de dificuldades e vendo hoje o nosso ministério sendo reconhecido, né? Até esses tempos atrás, hoje mesmo eu entreguei um artigo para uma revista de uma faculdade aqui em Londrina e falei sobre famílias, né? E o tema desse artigo era Família, um projeto de Deus, que é uma frase que o Wilson Ney sempre usa. Sim. E eu entreguei esse artigo e citei exatamente, especificamente essa passagem da minha vida junto com a minha esposa e diga-se de passagem, né? Nesse momento, um dos pilares ou dos como que eu posso dizer? Uma das pessoas que teve coparticipação na minha entrada nesse ministério, nesse processo de restauração, foi o senhor. Eu? Sim, foi o senhor. Eu acho que eu já até comentei algumas vezes. Mas eu não sou da não é da família de Feliz, nem é, mas... nem da família feliz. Assim, para que todos entendam, nesse momento que a gente passou de dificuldade, nós nos afastamos da nossa igreja na época, né? Que era uma igreja local, uma congregação de bairro. E nós viemos congregar aqui com o irmão. Nós ficamos um período de quase 60 dias aqui na igreja, né? E nesses 60 dias a gente estava naquela, se separava ou não separava. Na época os nossos cunhados, eles congregam aqui com o irmão, Luciana, Edilane, um beijão para vocês. Por sinal, uma bênção, né? Uma bênção também. E em um dado momento, num culto de domingo, nós estávamos aqui, e eu orei e pedi, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso entender o que está acontecendo e eu preciso que se resolva essa situação, não dá para ficar assim. E no final do culto, eu me lembro muito claramente, no final do culto o Senhor veio e me fez uma oração. E nessa oração o Senhor falou assim, o Senhor vai te responder mais rápido do que você imagina. O Senhor me usou essa frase, mais rápido do que você imagina. E cristocidência ou não, e eu acredito em cristocidência e não em coincidência, no dia seguinte, eu estava saindo para almoçar e eu recebi uma ligação. Quando eu olhei no celular, era o Wilson Ney. E ele me ligou e falou, tudo bem, Raimundo? Tudo bem? Olha, por acaso eu estava passando aqui os contatos no celular e eu acabei ligando para você. Eita, glória. Mas eu gostaria de fazer um convite, você não quer vir tomar um café comigo e tal? Eu falei assim, eu estou indo aí agora. Olha só. E aí iniciou a resposta do Senhor. Puxa, que tremendo. E isso foi em setembro de 2009. Em dezembro de 2009, nós estávamos transferindo para a Central. Nós fomos para a Central, né, na Assembleia de Deus Central. Vocês já eram da Assembleia? Nós já éramos já da Assembleia era de de lá. Deus. Isso, nós já éramos da Assembleia de Deus. E aí nós fomos para a Central. E lá na Central começou o nosso processo de tratamento como casal. Né? O Wilson Ney e a Josi nos acompanharam por algum tempo. Durante um ano eles fizeram esse acompanhamento. Mas o nosso casamento já começou a ser restaurado na primeira semana de acompanhamento. Então, hoje eu posso dizer, para a honra e glória do Senhor, que eu tive 2 casamentos com a mesma esposa, né? E por incrível que pareça, a segunda é melhor que a primeira. Eita glória. Foi uma benção. A glória da segunda casa. A glória da segunda casa é maior. Então, assim, hoje eu vejo que a obra foi completa, né? E para a honra e glória do Senhor, a obra foi tão assim maravilhosa que a gente acabou não passando pelo Ministério Família Feliz como um casal que precisava de ajuda, mas nós passamos como um casal que estava ali para servir como exemplo para outros casais. Eita, isso é tremendo demais, sabe, Raimundo? Eu penso assim, eu sou muito chato em algumas coisas assim, ou em muitas coisas, não sei, né? Quem estiver assistindo e que me conhece vai falar, não, é bem mais chato e mais coisas, né? Mas assim, o que você passou, né? Só você sabe que você passou, que sua esposa passou, mas hoje você fala a respeito disso
com propriedade. Sim. Porque uma coisa é quando você ensina alguma coisa na teoria, né? Embora a teoria pode ser algo bom também. Mas quando você ensina alguém por aquilo que você viveu, que você passou, né? Que você sofreu, você tem muito mais segurança para poder ajudar outras pessoas, porque você vai dizer para ela o seguinte: eu já passei por isso. Não é verdade? É verdade, pastor, mas assim, o que as pessoas não entendem, ou às vezes levam como crítica, ou às vezes deixam de acreditar numa possível melhora, ou investimento como casal, ou acompanhamento de casal, ou terapia, digamos assim. Hoje Sim, a palavra moderna muito é usada, terapia né? de casais, né? Eles deixam de acreditar quando o casal que vai passar a instrução, ou vai passar o ensinamento, ou vai fazer o acompanhamento, passa a impressão de casal perfeito. Que não existe. Que não existe, né? Nós vimos ali, por exemplo, o Fofuxa e a Fofuxa, quando eles estão palestrando, eles sempre dão vários exemplos de quando às vezes eles também têm dificuldades, né? Também tem os momentos deles de contraste, digamos assim, Sim, né? sim. Como todo casal tem. Todo casal tem. E todas as vezes que eu e a minha esposa, nós vamos palestrar, um momento de surpresa da palestra é quando a gente palestra, a gente dá o tema, muitas vezes até a gente pergunta se tem algum tema específico, né, que as pessoas querem que a gente apresente. Gostaria de abordar, né? De abordar e tal, mas todas elas, sem exceção, nós gostamos de abordar o tema do nosso testemunho. E na maioria das vezes eu sempre começo com um nome diferente, eu nunca falo que eu falo, eu gostaria de contar um testemunho de um casal. E eu sempre dou esse exemplo. Agora já estou dando já um spoiler, né? Quando você veio ministrar aqui para os casais, eu acho que você fez isso, né? Exatamente. Me veio a memória agora. Eu sempre uso um nome fictício, coloca lá Francisco e Maria, por exemplo. Coloque e tal e falo, olha, o casal estava assim e tal, passou por um momento tal, assim, assado e tal. E no final eu revelo a foto do casal. E o casal, na verdade, sou eu e a minha esposa. Então todo mundo fica chocado. Poxa vida, esse casal que veio palestrar aqui passou por esse problema. Então quer dizer que não é tão difícil. Né? Exatamente, eles venceram. Então assim, para nós é gratificante mostrar, né? E é um exemplo para aqueles que estão ali. Muitas vezes, né? Hoje, por exemplo, além do Família Feliz, nós somos professores do Casados para Sempre. Sim. Nós temos pessoas fazendo lá. Inclusive, nós temos lá casais que estão fazendo com a gente, né? Infelizmente ou felizmente, né? Eu não sei, eu não dou aula para nenhum deles. Que também não pode, né? Não parente, pode, né? é parente, então não posso dar aula para eles. Mas o interessante desse curso é que muitas vezes o que acontece? Lá a gente trata temas específicos. E lá já aconteceu, por exemplo, de turmas chegarem, de casais já tá na última tentativa. Falou, estamos aqui porque é a última tentativa nossa. Se aqui nesse curso a gente... Alguns ainda podem dizer, só viemos por vir. Exatamente, só viemos para investimento, a gente só quer relembrar o que a gente está esquecendo e tal, né? E para nossa surpresa, nós, num dado momento, a gente pegou uma turma, por exemplo, já algumas turmas, né? Que a turma toda estava na mesma situação. Por diversos motivos. Olha só. Por variados motivos, né? Por questão de ética a gente não toca, claro, né? Claro. Mas assim, por diversos motivos. Mas no final do curso as pessoas entendem, poxa vida, foi uma falha de comunicação, foi uma falha espiritual da minha parte, foi um desleixo, falta de cuidado comigo, por isso que ele está assim comigo. Então assim, ou vice-versa, né? Então muitas vezes é exatamente isso. Não tem aquela desculpa, é muito comum hoje, né, entre casais que não temem a Deus dizer que é incompatibilidade de gênero. É o mais usado, É o que mais se usa, né? Ou agora, recentemente eu descobri um termo agora que eu achei muito interessante, mas falei, gente, eu tenho que entender isso aqui. O senhor já ouviu falar de divórcio cinza? Não. Rapaz, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, divórcio cinza. Divórcio cinza. Eu achei estranho o termo, mas depois eu fui tentar entender o que era. O divórcio cinza, ele acontece entre casais que já estão juntos há mais de 30, 40, 50 anos, onde os filhos já saíram de casa, os dois se veem sozinhos ali, porém um não vê felicidade mais no outro. E aí resolve se separar para um ter felicidade que não teve ali junto com mais. Ou seja, na verdade, eles deixaram de ter um propósito em comum.
Porque enquanto eles estavam juntos com os filhos, qual que era o propósito dos dois? Criar os filhos, formar os filhos, casar os filhos. Havia um propósito enquanto eles estavam juntos, então havia um motivo para estarem juntos. Às vezes até se amavam. E de certa forma, por exemplo, numa das pesquisas que eu li, numa das matérias que eu vi sobre esse tema, o casal até falou, não, até amo ele, mas eu não vejo mais sentido em estar com ele mais. Não vejo mais sentido. Que coisa. Ficamos juntos 50 anos, poxa, por 50 anos, o casal tem lá, o esposo tinha 72, a esposa tinha 69, se não me engano, né? Acho que 50 anos, perdão, 45 anos de casado. E casaram super jovens, os dois. E, sexo não tem mais interesse. Então, assim, os filhos já todos casados, já tem netos. Para nós agora eu quero sair. A esposa, eu quero viajar. O esposo, eu sou mais caseiro, ela gosta de sair, a gente não gosta de sair junto. Gosta de pescar. Gosta de pescar. Então, quer dizer, não tem mais interesse em comum. Qual que é o termo? Divórcio cinza. Divórcio cinza. Divórcio cinza. Então, é um termo que conhecia. eu também não conhecia. Fiquei sabendo agora, recentemente, por acaso, vendo alguns temas que eu estava pesquisando, inclusive, para esse artigo, e aí eu vi esse tema. Falei, gente, mas como é que pode, né? É uma coisa assim que não faz sentido. E aí eu vejo, por exemplo, domingo agora na nossa igreja, um casal, inclusive os pais do pastor Moisés Ramos, né? Completando 70 anos de casados. 70 anos de casados. E eu fico perguntando, gente, não pode acontecer, não faz sentido. Você pensa a respeito disso? Seria a tecnologia dos dias de hoje, rede social, o que nós estamos vivendo não tem nada a ver, é do ser humano mesmo. O que você acha? Alguma coisa influencia essas pessoas a ter esse pensamento, a tentarem viver de uma forma diferente? A que você daria crédito? Pastor, eu penso assim, pensando como obreiro, eu penso que o espiritual também conta muito. Claro. Tá? Por outro lado, eu penso que o ambiente influencia. Quando eu falo ambiente, é todo o ambiente que o casal é inserido. Seja ele um ambiente social, seja ele um ambiente religioso, seja ele um ambiente familiar. E aí, o que engloba as individualidades é onde pega. Hoje, a mulher, ela diga-se passagem, deixa eu colocar um parênteses para que não soe machista. Sim. Tá? A mulher hoje é estimulada desde moça, hoje, em tempos atuais, estimulada desde moça a ser empoderada, a ser individualizada, né, a ter os seus direitos garantidos, não que ela não tenha direitos, ela tem, a mulher ela tem todo o direito de ir e vir, né, de trabalhar, de estudar, e eu penso que tem que progredir mesmo. Um exemplo disso é minha esposa. Eu dou esse exemplo porque, assim, minha esposa, quando a gente passou por aquele momento de dificuldade, a minha esposa, ela era uma pessoa dependente, era uma pessoa passiva. E depois desse acontecimento, a minha esposa, ela abriu a visão dela de uma maneira que hoje, eu sinto muito orgulho em falar isso, inclusive nas palestras, quando a gente vai, eu falo muito dessa questão. A minha esposa, depois desse episódio, a minha esposa, ela voltou a estudar. A minha esposa, ela fez faculdade. A minha esposa tirou carteira, demorou para tirar carteira, né? Com muita dificuldade, ela é muito ansiosa e tal, né? Reprovou algumas vezes, mas ela é muito ansiosa, mas tirou a carteira de habilitação, o que para mim foi uma bênção, né? Ajuda muito, né? Essa questão dela poder dirigir. Hoje a mulher tem autonomia para pegar o carro, sair e resolver os problemas, é outra vida. E não só isso, não parou por aí. A minha esposa, ela decidiu fazer uma faculdade, decidiu prestar um concurso público, para honra e glória do Senhor. Voltou a tocar na orquestra, para honra e glória do Senhor. Ela passou em 1001. Detalhe, esse concurso era para chamar 369 pessoas. Ela passou na posição 1001. E ela fez um propósito com Deus, e Deus honrou ela de uma tal maneira que falou, não, filha, eu vou abençoar outras pessoas para poder te abençoar. E foi chamando 369, 400, 550, 700, 800, 1001. E chegou na vez dela. E hoje a minha esposa é pedagoga e professora do município de Londrina. Então, assim, é para honra e glória do Senhor. Então, quando a gente fala das individualidades, a mulher ela tem todo o direito dela ter a posição dela.
E hoje, o que acontece? Com esse empoderamento, não empoderamento cristão, empoderamento correto, que é o empoderamento de colocar a mulher na posição de auxiliadora, mas sim de dominadora, né? Isso acaba afastando os casais. Sim. O que acontece? A mulher hoje ela é ensinada a dominar a casa, tomar a posição do marido de sacerdote da casa, na visão cristã. Na visão secular, ela quer dominar a relação. Ela tem aquela visão, não, a mulher que manda, a mulher que toma conta da casa, e o marido ele acaba se acomodando numa posição em que, não, a mulher manda e ele fica... Aí ele vira o passivo. Só que lá na frente, há uma cobrança. Ué, você quis desta forma, aí o marido fica em silêncio. Depois vai cobrar o marido dizendo, eu sou o homem da casa, mas ela própria criou a situação. Exato, criou a barreira. Quando muitas vezes a mulher, o que ela quer? Ela quer um protetor. Sim. Ela quer uma pessoa que esteja ali para ela, no momento de dificuldade, sacerdote. Então, assim, na visão cristã é isso. Na visão secular, o pessoal não pensa dessa forma. O homem só presta para apropriar, o homem não presta. As meninas crescem ouvindo as mulheres, as esposas, falando dos maridos que todo homem não presta. Então elas crescem já com esse pensamento. Então uma moça hoje de 17, 18, 19 anos de idade já cresceu, já vem com esse pensamento de rejeição, que o homem não presta. Então, infelizmente, é o ambiente. Outra coisa que atrapalha é o relacionamento micro-ondas, que é tudo muito rápido, ambiente, celular. Isso pode ser uma bênção, mas como pode ser uma armadilha? Exatamente. Então, assim, hoje tudo, essa questão, vídeo rápido, vídeo curto, isso aí está acelerando tanto o pensamento das pessoas que encurta qualquer relacionamento. As pessoas não têm mais diálogo. Não tem diálogo. Então, assim, isso acaba afetando também os casais. Então, eu não dou a situação espiritual de um casal somente a essa condição de afastamento, mas sim o ambiente, o estado econômico, o estado social da pessoa e a criação. Isso sim, tudo engloba no relacionamento do casal. Nós poderíamos pensar assim, que dentro disso que você está falando, entra às vezes a troca de papéis. Com certeza. E também a falta de renúncia. Com certeza. Né? Porque eu acho assim, nem sempre os casais conseguem entender que ele precisa o tempo inteiro se renunciar em prol do outro. E na verdade, eu acredito o seguinte, que quando há o respeito mútuo, não é necessário nem cobrança. Ou dizer quem é o cabeça, ou quem... Nada a respeito disso, né? Eu vi tanto tempo assim, eu sempre ouvi assim, olha, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer feliz. Mas eu ouvi esses dias algo e eu fiquei pensativo. Eu não casei apenas para fazer alguém feliz, mas para que nós possamos ser felizes mutuamente. Exatamente. Né? Eu achei assim muito tremendo. Sempre usei, eu não casei para me ser feliz, eu casei para fazer alguém feliz. Aí eu ouvi isso e eu falei assim, puxa vida, faz sentido. Eu casei para fazer alguém feliz e ao mesmo tempo ser feliz junto com essa pessoa. E é uma pergunta que a gente sempre faz nos cursos. Foi bom o senhor ter tocado nesse ponto, porque assim, nós perguntamos, por que você casou? Qual foi o motivo que te levou a casar? E para nossa surpresa, na maioria dos cursos de casais, ou algumas vezes nas palestras, a gente escuta exatamente isso, para ser feliz. E quando a gente fala exatamente isso que o senhor falou, não, você está com um pensamento errado. É uma visão errônea. Né? Você tem que casar para fazer o outro feliz. Mas nem sempre a pessoa casa para ser feliz. Ela casa muitas vezes porque quer sair da casa, porque ela quer ter liberdade, porque é vários fatores que engloba aí. Não é apenas o fato de ser feliz, não. Porque às vezes a pessoa casa e fala assim, puxa, eu era feliz na casa dos meus pais e não sabia. Por quê? Não casou para fazer alguém feliz e ser feliz do lado da outra pessoa. Exato. E a gente sabe que casamento a gente tem que sempre estar renunciando. Puxa, a gente tem vontade, às vezes a nossa vontade fica para trás para a gente poder fazer com que o outro se satisfaça e seja feliz. O outro abre mão muitas vezes. É a mesma coisa, eu não gosto muito de passear em shopping, mas eu vou. Quer andar? Vamos andar. Eu não gosto, mas eu vou. Por quê? Ela gosta de olhar lojas, nem sempre compra, mas gosta de andar e ver o que está hoje.
Você entendeu? Mas eu vou. Quer andar? Vamos andar. Vamos andar. E o pior de tudo, pastor, que às vezes pega uma bolsa que não combina com a nossa roupa. Né? Porque deixa a gente segurando a bolsa. Mas isso aí é uma máxima, pastor. É uma máxima. Essa da bolsa essa da bolsa. Não, eu acho engraçado que às vezes eu vou no shopping, eu vejo vários senhores assim, sentados no sofá, esperando. Segurando a bolsa. Se eu olhar e perguntar, eu falo assim, e daí? A esposa está na loja. Tá na loja, né? Algumas vezes você vai, né? Outro dia você está meio cansado, né? Mas assim, o casamento é muito bom, né? Eu vou fazer 37 anos de casado, né? E a gente esteve o tempo inteiro junto, sabe? Desde que casamos, a gente fica praticamente 24 horas juntos. A viagem mais longa que eu fiz, que eu fiquei acho que 25 dias fora. Mas antes era 3 dias, 2 dias. Mas numa viagem de missões, num propósito, né? Mas assim, eu acho que o respeito mútuo é que parece que está se evaporando, né? As pessoas, elas querem ser respeitadas, mas não respeitam. Mas eu queria fazer mais uma pergunta para você dentro disso. Já teve algum caso assim, você fazendo parte desse ministério tão lindo e tão conhecido hoje, né? No Brasil, né? Porque vocês vão ministrar em outras cidades, outros estados. Já teve algum casal assim que vocês pudessem dizer o seguinte: esse não tem jeito, esquece, não. Você tentou com todas as fórmulas e oração, e jejum, e entrega, e ministração, e a ponto de você dizer o seguinte: não tem jeito. Pastor, não quero colocar você na parede, comigo e com a minha esposa, não. Graças a Deus. Não teve. Até acredito que ele não vai se ofender, o casal não vai se ofender, se eles vão assistir com certeza, porque depois eu vou mandar o link para eles. Mas são um casal muito querido, um casal amigo nosso, e eles já deviam, tem mais tempo de casado do que a minha esposa e eu. Nós vamos fazer 24 anos de casado agora em dezembro. Eles devem ter entre 25 e 26 anos de casado. E eles, se não me falha a memória, acho que foi o ano de 23, eles se separaram. E aí, orando e tal, e ele foi muito assim, porque ele foi nosso companheiro, né, de ministério e tal, e ele foi morar em outro estado, e aí, em dado momento, ele ligou para nós, ligou para mim, ele ligou para minha esposa, né, ligou para nós, tal. A esposa dele voltou para Londrina, e aí conversou com a minha esposa, né, a gente acompanhando junto, e ele falou: olha, eu sei que vocês oraram pela gente, acompanhou a gente e tal, mas a gente decidiu se separar e tudo mais, a gente separou amigavelmente, mas tudo bem e tal, enfim. E aí, eu lembro como se fosse hoje, isso. Eu desliguei o telefone e falei para um outro amigo nosso, falei assim: eu posso estar muito enganado, mas não vai demorar muito tempo, eles vão voltar. E aí passou, a gente vem acompanhando e tal, e passou um tempo, acho que passou um pouco mais de um ano, recentemente agora, eu acho que vai fazer uns 3 meses isso. Recebemos a ligação, estamos no cartório casando novamente. Segundo casamento. Casou novamente os dois. Com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. Então, quer dizer, porque a gente sabe, ele é temente a Deus, ela também é temente a Deus, e eles entenderam que um não ia conseguir ficar sem o outro. Seria como filho pródigo? Exato. E daí chega num ponto que volta a lucidez, fala: espera um pouquinho. Eu era tão abençoado, tão feliz. Então, né? assim, tem filhos junto, teve uma vida junto, uma história junto. Então, assim, tem coisas, pastor, que a gente entende da seguinte maneira: não tem nada que está na beira do abismo que o Senhor não possa tirar de lá. Com certeza. Então, assim, eu acredito... pode ser tudo impossível, a palavra né? certa é a que o senhor acabou de utilizar, que é as renúncias. Ou seja, eu vou renunciar o meu eu. Então, assim... Que é difícil, né? Exatamente. Eu vou me renunciar pelaquela pessoa. Um exemplo mais nítido para que as pessoas possam entender de renúncia é: poxa, eu tenho dinheiro para comprar uma camisa para mim. Só que a hora que eu chego no shopping, quem tem filho sabe como é que é. Quem tem filho sabe. Chegou no shopping, ele viu um negócio, um tênis legal para o filho. Ele vai olhar, é o valor da camisa. Poxa, eu tenho 3 camisas, ela dá para aguentar. Ele compra o tênis e leva para o filho, mas ele não compra a camisa para ele. É o abrir mão, né? É o abrir mão, sabe? Ele vai no shopping, a esposa bate o olho num vestido, é o meu caso. Às vezes eu vou no shopping, minha esposa olha: nossa, que blusa legal, que vestido legal.
Você gostou, amor? Gostei. A gente dá uma volta no shopping, falei, vamos ali ver um negócio. Eu volto lá e pego o vestido, compro e dou pra Enquanto ela. isso, você já fez as contas, Não, né, já, na minha tal, cabeça eu já deu. parcelei em 355 Já deu. vezes no cartão, né? Meu vestido, minha vida, já fiz meus cálculos. Vestido minha vida. É, Pô, vamos lá, filha, vamos lá, vou comprar um vestido pra você, né? Eu comprei um tênis pra mim, acho que foi sexta-feira, quinta-feira, tô com um probleminha no pé. E aí ela gostou do tênis, eu falei, eu queria um tênis também, eu tô precisando de um tênis lá pra ficar com as crianças lá, é ruim, porque fica andando de sapato e tal. Ah, então tá bom. Aí no sábado eu fui num evento no calçadão e eu vi o tênis parecido com o meu, eu falei, vou comprar pra ela. Mandei a foto pra ela, não precisa não, você não precisa se portar comigo não, mas o número é 36. Aí eu falei, então tá bom. Eu peguei, falei, comprei o tênis, pronto, ela ficou toda feliz, já saiu à noite com o tênis, ficou toda... Então assim... E tem alegria maior pro Não cônjuge tem, do que não isso? tem. Então quer dizer, as pessoas elas querem ter o desejo, a paixão, a atração de quando namoravam. Depois de 10, 5, 15, 20 anos de casado, eles falam, não tem mais atração, não tem, né, para não usar um termo pejorativo, né, não tem mais desejo pela pessoa e tal, né, mas não faz a manutenção para que aquilo aconteça. Ou seja, não faz investimento, Exatamente, né? É um termo que eu sempre uso. Todo mundo tem carro, os homens, todo mundo aqui tem carro, todo mundo tem. Para poder ter um carro bem em perfeitas condições, você vai fazer o quê? Manutenção. Então, beleza. Agora olha para tua esposa. Você quer ter uma Ferrari do teu lado, mas quer dar manutenção de Fusca para ela, não tem amigo. jeito, né? Ou seja, não dá para fazer Não se manutenção. resolve com alicate, arame, né? Parafuso, não resolve. Você tem que dar uma manutenção adequada, né? Tem que dar uma ajeitada. Então, assim, não é só, sabe, dar coisas, é se doar. Essa dando risada aí é para você também que está nos assistindo. Olha para o seu cônjuge agora. Tá fazendo investimento aí? Não é só sobre nós, não. É sobre vocês também. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Tem que ter investimento, né? Tem que ter investimento. Não só de tempo, dinheiro também. Dinheiro não é a parte mais importante. Sim, claro. Mas principalmente o tempo de qualidade, né? O investimento, aquilo que ele fazia quando queria conquistar na época do namoro, ele tem que fazer durante todo o casamento. Exatamente. Né? Aquela provocação. E quando o carro era novo, não precisava tanto investimento, né? Exatamente. Mas depois de uma certa idade do carro, você tem que investir um pouco mais, né? Mas aí que tá a questão. Quando o carro era novo, o camarada lavava toda hora, encerava toda hora, alisava, tava passando aspirador o tempo inteiro. Passava pretinho na hora toda hora. Então, quer dizer, ele tinha manutenção. Aí chega uma hora que o carro vai ficando mais velhinho, fala, poeiradinho. Não precisa não. Não, mas não é bem assim, né? Ele pode ter um placa preta. Exatamente. Entendeu? Pode ter um placa preta. Então, é esse tipo de comportamento que a pessoa tem que ter. Não só homem, como mulher também. Exato. Né? Mas, assim, eu glorifico a Deus por aquilo que nós estamos falando aqui, porque eu creio que alguém está nos assistindo e de repente, possa pensar diferente. Dentro do que nós estamos falando, Raimundo, no Ministério Família Feliz, já teve pessoas que foram ministradas e hoje fazem parte também do Ministério Família Feliz, servindo, porque o Ministério Família Feliz cresceu muito, né? Cresceu. Hoje tem um grupinho até razoável. Hoje nós estamos lá, se não me engano, acho que em 6 ou 7 casais, se não me engano, que ajuda. Puxa. Não palestrando, o Wilson Ney, a Josi, eu às vezes, a minha esposa também está comigo sempre, mas os casais sempre auxiliando nos trabalhos. Nos trabalhos. Entendi. Sempre tem. Entendi. Muito bom falar de casamento, né? Tem tantas coisas para falar. Mas mudando um pouquinho de assunto, né? Como é ser um cristão e desempenhar um papel como o seu hoje na política, né? Você é assessor hoje do vereador Giovanni Matos. Isso. Né? Como é você sendo um cristão e vendo a necessidade hoje das comunidades como é? Você olha com os olhos de um cristão ou apenas como um assessor? Pastor, essa é uma pergunta muito interessante. São poucas as pessoas que fazem esse tipo de pergunta para a gente. Muitas pessoas, elas veem a política hoje como como que eu posso dizer? Uma maneira suja de se ganhar dinheiro. Ou uma forma de entrar para o esquema. E não é assim, né? Eu estou na política desde 2020,
né? Eu entrei para a política, trabalhando com políticos, em fevereiro de 2020, foi quando eu entrei. Logo em seguida veio a pandemia, e eu vi um lado da política que, para minha surpresa, eu não imaginava que ia ver, que foi logo no início da pandemia. Eu comecei a trabalhar dia 5 de fevereiro na Câmara Municipal, e no dia 20 de março iniciou-se o período de pandemia e veio o isolamento para todo mundo. Então, durante o período de março até dezembro, que foi o período mais crítico, por exemplo, as ligações, as demandas que chegavam para o gabinete, no telefone do gabinete, até então no outro vereador que eu trabalhava, eram praticamente 99,9% de assistência social, de pessoas que estavam passando dificuldades financeiras, dificuldades de alimentação. Poxa. Né? E para a glória de Deus, Deus me deu a pasta da assistência social para estar cuidando ali. Então o telefone tocava, a assistência social, eu já tinha que correr e resolver. E para a glória do Senhor, na época, foram atendidas através da assistência social mais de 400 famílias com cestas básicas. Fora as parcerias com supermercados que eu consegui fazer. Falei, olha, você consegue ajudar uma família e tal, e eu consegui administrar isso através do gabinete. Né? O vereador em si, ele não tem uma verba de gabinete. Não tem uma verba Não que é ele como um deputado, né? Nem deputado tem verba para fazer nem assistência deputado. social. O que o deputado consegue muitas vezes é uma emenda parlamentar para uma secretaria específica do município entendi. ou para o município. E não uma verba para poder, não, eu tenho uma verba aqui que eu recebi aqui, que eu tirei a parte aqui do gabinete para poder ajudar a igreja tal, a igreja X ou a família X. Não existe isso. As emendas parlamentares, elas servem para quê? Para serem distribuídas entre o município ou entidades ligadas ao município, ou entidades que tenham utilidade pública municipal, estadual e assim por diante, federal inclusive. Então é feita dessa forma a distribuição. E muitas pessoas entendem que não, o político ele ganha verba para isso, para distribuir o dinheiro. Como acontece aí, pessoal da cesta básica, da Vale Gás, da botina, na véspera da eleição dá um pé, depois da eleição dá outro pé, dentadura. E não existe isso, pastor. Tá? E eu gosto de ver a política da seguinte maneira. A importância de termos servos de Deus na política. Tá? Tem muitas igrejas, muitos irmãos que falam, mas o crente não tem que se envolver com política, não tem que se posicionar na política. Muito pelo contrário. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas... José de Arimateia, o próprio José foi o governador. Sim. Né? Temos reis, Salomão foi um dos reis mais sábios, Davi foi um desbravador, né? Daniel foi príncipe, todos envolvidos na política. E você acha assim que o fato, por exemplo, de você ser cristão e o vereador Giovanni Matos também ser cristão, faz de fato a diferença? Pastor, eu vou dar um exemplo do que foi ministrado no nosso devocional hoje, no nosso gabinete. Todas as segundas-feiras nós temos um devocional no gabinete. E sempre tem um pastor que vai lá ministrar a nós o devocional. Inclusive, nós já fizemos o convite, o pastor disse que estava relacionado à viagem, né? Sim. E posteriormente estaria conosco lá. E olha só como que Deus trabalha e coincide as respostas. Você vê a resposta dessa pergunta que o senhor está me fazendo, veio através da ministração do pastor que foi ministrar para nós hoje, que é o pastor Dirley. Ele falou assim, para nós tratarmos o que nós fazemos como ministério. Sim. E fazermos como se estivesse fazendo para o Senhor. O Giovanni tem essa visão. Todos que estão no gabinete são cristãos evangélicos e eles têm a mesma visão. Lá nós temos pastores, eu sou diácono, temos cooperadores, temos cantores lá, né? Cantores que louvam a Deus, são ministros de louvores. Então, assim, todos entendem que tem um ministério. E pensando dessa forma, me veio a seguinte pergunta. Uma vez uma pessoa questionou, um familiar me questionou, mas eu não gosto porque o pessoal fica muito idolatrando fulano de tal, o da esquerda, outro idolatra da direita. E recentemente, acho que foi semana passada, houve até uma conversa no ambiente que eu estava, e lá começaram, não, porque, poxa, como é que prendeu o da direita? Isso foi injustiçado, e isso aqui, tal. E aí me veio na mente assim, na hora, e as pessoas não entendem a seguinte situação. Não se trata do da direita ou da esquerda.
quando se fala em política para servos de Deus, e aí eu falo porque tem que ter um posicionamento sim de um servo de Deus lá dentro, para que haja a manifestação de Deus na seguinte frase, pastor: não estar na direita ou na esquerda. Haja vista que para um cristão hoje, ao meu ver, entenda, ao meu ver, não cabe um cristão hoje ser comunista. Não cabe um cristão hoje ter um pensamento de esquerda. Porém, não cabe a um cristão, servo de Deus hoje, ter um pensamento de extrema direita a ponto de discriminar algumas coisas que a esquerda pratica. Então, assim, Raimundo, e onde você quer chegar com isso? A palavra de Deus, eu faço a pergunta usando a seguinte, parafraseando, vamos dizer o seguinte: pastor, se coloca uma vírgula e um ponto naquilo que Deus fala? Na palavra dele, nós conseguimos colocar uma vírgula ou um ponto na palavra dele? Então vamos lá. O que 2 Crônicas 7,14 fala? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, o que acontece? Aí vem a promessa. Eu olharei, sararei sua terra, né? E perdoarei os pecados. Ou seja, a partir do momento que o povo se lembre de não interceder, o Messias vai salvar o Brasil. Não o Messias, o nosso Messias esperado, mas o outro Messias. Ele não pode ir para a cadeia. Não, ele que vai salvar o Brasil. Ele estava salvando o Brasil e foi preso. Não teve nenhuma condenação. Mas o atual presidente, ele que vai salvar o Brasil, porque está trazendo benefício para o Brasil, está trazendo igualdade social. Pastor, a partir do momento que as pessoas começarem a interceder a Deus, lembrar quem ele é, aí sim ele vai sarar o nosso Brasil e ele vai perdoar os pecados do nosso país. Amém. Até porque eu não concordo muito com esse negócio que às vezes a igreja fala assim: puxa, fulano evangélico, ele se elegeu, graças a Deus. Como se essa pessoa foi eleita para ela atender somente o povo da igreja. Ele não tem nada a ver. Ele está lá para servir a comunidade, servir o da esquerda, da direita, ou seja, o que ele for, entendeu? Essa é a finalidade de quem está lá, né? E qual é o maior desafio para você em ser assessor? O maior desafio para quem é assessor, eu acredito que é estar dentro da política e não deixar a política tomar conta do meu ser. Mas, como assim? Saber quem você é em Cristo Jesus. Exatamente, né? Não se deixar ser corrompido. Acredito que para todo aquele que é servo e está nesse ambiente... Que oportunidade tem, né? As oportunidades aparecem. E muitas. Mas não se deixar se corromper. Mas como que hoje tá. Pastor, hoje, para se fazer o que muitos fazem, é uma coisa impressionante, porque hoje existe portal de transparência para tudo, hoje existe mídia para tudo, e ainda assim se consegue fazer muita coisa. Então, assim, o ser cristão hoje dentro da política é um desafio. Ele é um desafio. Então, aquele que se presta ao papel de estar ali, servindo a Deus e fazendo como ministério, esse sim faz com excelência. Eu acho que o que faz a diferença mesmo é aquele que faz fazendo para Deus, né? Exatamente. Porque o homem nunca será grato. Não é verdade? Exatamente. Ele nunca será grato. Então, o homem que não faz fazendo para Deus, ele sempre vai estar na alegria da presença de Deus. Você acha que o ser humano está perdendo a capacidade de dialogar? Por isso, tanto extremismo que a gente tem visto? Já perdeu faz muito tempo. Hoje, não é só no ambiente político, no ambiente familiar, aquilo que a gente estava falando, no ambiente familiar, no ambiente social. A falta de amor pelo próximo, falta de comunicação entre as pessoas, falta de empatia. Você vê quando a palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriarão. Que então, verdade, né? Que verdade, não tem como. Quando eu falo lá que não se coloca uma vírgula nem um ponto na palavra de Deus, eu me arremeto à seguinte situação: o que está faltando para Jesus voltar? O amor de muitos já esfriou. O mundo já está corrompido. Já chegou às nações o Evangelho. Já chegou às nações o Evangelho. Eu acredito hoje que se faltar
povoados, coisa de povoados que ainda não ouviram a palavra do Senhor. Países não, porque eu acho que todos os países já foram alcançados, Sim. mas alguns povoados que ainda não foram alcançados, né? Falta um pouquinho, muito pouco. Então, assim, na nossa igreja, o tema desse ano é Maranata, hora vem Senhor Jesus. O que está faltando para o nosso Maranata? Se o homem... Eu vi algo assim essa semana, eu achei assim muito forte, mas muito, 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 muito forte. Eu leio bastante, eu ouço bastante, e a pessoa estava ali dizendo o seguinte: você sabe qual é a maior droga que tem no mundo hoje? A maior droga. Aí alguém disse, não vou citar os nomes, mas a C, né? Não. A M, também não. O outro C, R, também não. A maior droga que existe hoje no mundo, e está acabando com o mundo, chama-se poder. Corrompe demais. O cara falou, essa é a maior droga que existe no mundo. E aí você olha, você vai perceber que é isso mesmo. Porque não é sobre o cara ter. O cara já tem até demais, que dá para a primeira, segunda, terceira e quarta geração viver com o que ele já levantou. Mas é o poder. E eu tenho visto que é isso mesmo que tem acontecido. E não é só o poder na política, o poder na igreja, é o poder na casa, na família, é o poder na empresa, é o poder em todas as áreas. O camarada, ele trabalha numa empresa, o cara é humilde, ele limpava banheiro, tudo, vai crescendo, chega num poder, ele começa a olhar para as pessoas diferente e para ele mostrar que quem manda é ele. O poder é algo terrível. E eu acho assim que nós como igreja, nós estamos falhando bastante também. Mas estamos falhando muito. Porque hoje, se a gente não tomar cuidado, pessoas saem da igreja por causa de política. Ou seja, pessoas que não vieram para a igreja por causa de Jesus, vieram por causa de homens. Porque quem vem por causa de Jesus, ele passa as lutas como um casamento. Mas chega uma hora que ele para e fala, opa, eu preciso rever os meus conceitos. E aí ele consegue voltar atrás, perdoar, ser perdoado, pegar na mão do seu cônjuge e prosseguir em novidade de vida. E é o que Deus tem para todos que buscam Ele. Com certeza. Né? Mas o que você deixaria agora para quem nos ouve em relação ao casamento, que talvez possam estar passando por um momento difícil, para aquele que acha que tudo está perdido, porque existe as pessoas generalizam tudo, né? Todos os políticos não prestam, mas tem pessoas honestas. Sim, com certeza. Todos os pastores são vagabundos. Tem pastores sérios, honestos, que pagam um preço. Sim. Né? Então eu queria que você liberasse uma palavra agora para quem está passando por uma dificuldade no casamento. Tem jeito para elas ou não? Com certeza. Eu acho que assim, a última instância não é o chegamos ao fim, vamos nos separar. A última instância é o que o Senhor tem para nós ainda. Eu acho que essa aqui é a frase que eles têm que pensar. O que o Senhor tem para nós ainda? Né? Há esperança em Deus para nós ainda? Né? Eu gosto de dizer o seguinte, quando você está fazendo um churrasco, vou usar uma analogia bem simplória, bem simples. Assim, faz com coisa boa, né? Você faz com coisa boa, né? Mas um exemplo muito, muito simples. Você está fazendo churrasco, você está conversando, corta a carne daqui, corta aqui, só que tem uma coisa que você vai descuidando aos pouquinhos e você não percebe. A brasa. A brasa, ela vai acabando, ela vai ficando branquinha, 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 daqui a pouco quando ela vê, ela está apagando. E aí o que acontece? Chega um dado momento, falou, rapaz, tá começando, não está pegando fogo, não está esquentando a carne mais. Aí o que você vai fazer? Você levanta a grelha, ou o espeto, né? Depende do jeito que a pessoa está fazendo o churrasco, e ela pega aquele carvão de novo e coloca tudo de novo lá. Aí demora um pouquinho. O que acontece? Não é assim, né? Não, demora um pouquinho. Aquela brasinha tá lá embaixo, que tá só aquela cinza branca, apagadinha. Ela encosta naquele carvão novo. E aquele carvão novo vai vermelhando, vermelhando. Quando vê, tá aquele fogo de novo. Novamente. O casamento, depois que esfriou, que tá quase morto, quando entra uma coisa nova, que nesse caso, eu gosto de colocar, quando entra Cristo no meio, Amém. Ele pega fogo de novo.
Amém. Então, assim, não é só a manutenção, não é só o chamar para, olha, vamos voltar a namorar novamente. Que é isso que as pessoas esquecem, sabe? É aquele chameguinho, é aquele tá passando na cozinha, vê a esposa dando uma marcada, dá aquele tapinha na esposa, olha, você tá Não aqui. é espancar, não. É, irmão, né? Aquele tapinha carinhoso, sabe? Aquele beliscãozinho, sabe? É aquela olhada que a esposa dá assim, ô, mas essa barriguinha sua tá coisa linda, hein? Opa, entendeu? Você dá aquela escorrendo a murchadinha, barriga. né? Então, assim, é aquele momento que a esposa passa, a hora que você tomou banho, fez a barba, passou aquela loção pós-barba, ó, tá cheiroso pra dormir? Já é. Então, assim, é esse momento que a brasa volta a esquentar novamente. Então, quando chega essa fase assim, não, há esperança? Sim. Coloca Cristo. E lembrando uma coisa, já que você usou o carvão, o churrasco aí, lembrando que ela não vai apagar de uma hora para outra. Não. Vai caindo alguns pedaços do lado, né? Conforme vai queimando, vai caindo do lado e tá vermelhinha. Mas como ela não está junto, ela vai se apagando. Vai se apagando, né? Vai se apagando, exatamente. Não deixa apagar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Poxa, quero agradecer por você ter vindo para a gente bater esse papo. Que seja o primeiro de alguns. Estou à disposição, pastor. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua esposa, seu filhão, né? Que também tem ministério na igreja, tem, toca, pastor, né? Tem, e agora tá com aspirações a gravar. É mesmo? Recentemente agora a gente está fazendo um trabalho. Eita, glória. Tá começando com a gravadora também junto. Olha logo, logo a gente tem novidades. Tem novidades aí no ar. Logo tem. Mas ainda não terminou o podcast. Tem alguém que quer mandar um recado para o Raimundo? Fala, Raimundo, tudo bom, meu irmão? Raimundo, você, mais do que meu cunhado, é um amigo que eu consegui nesses anos todos, já muitos anos juntos, e eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que é que eu sempre posso contar com você. Durante todos esses 20 e tantos anos, você nunca diz um não. E isso faz uma diferença, porque a gente sabe daí que pode sempre ter um amigo por perto e uma pessoa com quem a gente pode contar. Você é um cara maravilhoso, um grande amigo e uma pessoa do bem. Muito obrigado. Continue assim, meu irmão. Esse aí é benção, hein? E aí? Esse é benção, hein? Isso aí é um irmão que eu ganhei ao longo do tempo. E ele, a Edilane, eu falo que a Edilane é minha irmã gêmea. Eu e a Edilane, a gente tem muita história. E o Luciano é um cara fora da curva. Fora da curva, né? Não tenho o que falar dele, a não ser chamar de irmão. Isso aí é irmão mesmo. Amém. Não só irmão em Cristo, irmão mesmo, é parceiro. Glória a Deus. Raimundo, muito obrigado por ter vindo. Que o Papai do Céu continue abençoando você. Que os seus sonhos, seus projetos se tornem realidades. E que nós possamos continuar sempre juntos trabalhando para o mesmo Pai. Amém, pastor. Eu agradeço pelo convite, né? Eu confesso que falar sobre família, falar sobre casais, falar sobre o meu ministério e conversar com amigos queridos, assim como um pastor para mim é um privilégio. Eu gosto de dizer que eu tenho poucos amigos, mas os poucos amigos que eu tenho, esses eu faço questão de ter por perto. Eu sempre faço uma analogia para o meu filho e falo para ele, filho, nunca ande com pombo. Pombo só faz cagada. Ande sempre com águia, filho. Águia só voa com águia. Então, assim, eu digo que todos os meus amigos são águias. Todos são, assim, excepcionais. Né? E o pastor está no meu escopo de águia. Poxa, muito obrigado. Então, assim, são amigos queridos que a gente tem. São pessoas que a gente ama, né? Estar por perto. E a gente se sente muito bem estar por perto. Né? E aproveitando o ensejo, deixo um beijo para minha soberana. Né? Quando ela veio esse podcast, eu quero que ela saiba que amo muito, não só por ela ser quem é, mas por ela cuidar de mim sempre, né? A gente tem o nosso jeitinho, mas ela mora no meu coração e ela sabe disso. E o meu filho que só me enche de orgulho. Então ele sempre fala assim, pô, meu pai só briga comigo, me pega no meu pé e tal, mas no fundo ele é o meu parceirão, ele sabe disso. Amém. Então amo muito os dois e queria deixar esse beijão para eles também. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. É sobre isso, né? Invista no seu casamento.
Não há perfeição no casamento, mas às vezes o casamento precisa de investimento. E investimento é alegria. Tá bom? Que Deus abençoe vocês poderosamente, que você possa lembrar e se já assistiu, assista novamente, porque Deus pode fazer de você também um instrumento para a glória do nome de Jesus. Ok? Antes de terminar, deixa eu falar algo para vocês. Vocês sabem que a gente cuida dos órfãos do Haiti, vocês sabem que a gente cuida, ajuda a libertar famílias no Paquistão, cuida de pessoas aqui no Brasil, e através do podcast, que são os Amigos do Bem, e também as camisetas que a gente vende. Dá uma olhadinha nas camisetas aí, olha para você ver. Uma mais linda do que a outra, tá bom? E você fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Também não esqueça de o triplo C, curte, comente, compartilhe, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês poderosamente e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Lembrando uma coisa, amanhã, quinta-feira, nós estamos no projeto Quinta Rompendo em Fé, na rua Ernesto Gonçalves Mendes, 586, aqui no Jardim Santa Rita, na cidade de Londrina, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem na paz.